Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui é o pastor Leonardo Clovier. Há algum tempo aí não tem gravado aqui alguns vídeos, por conta aí dos trabalhos, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos mais ativos aí do que nunca na obra de Deus. Não está dando tempo mesmo, tá, irmão? Os irmãos têm sentido falta aí dos vídeos. Essa gravação, inclusive, é uma gravação especial, tá? Estou gravando aqui, primeiramente, aí para os irmãos da Igreja Missionária Edificai. Muitos aí dos nossos irmãos estão em retiro, estão em viagem, aproveitando aí o feriado com suas famílias e não vão poder estar presentes na nossa escola bíblica, que é ministrada aí regularmente, de maneira presencial, todo domingo, às 9 horas, aqui na nossa sede em Arsenal São Gonçalo. Então eu vou estar, como combinado aí com os irmãos, gravando essa aula, mas também essa aula vai ficar pública para os demais irmãos também de outras denominações, ou quem quiser acompanhar, tá bom? Desde já que Deus possa estar abençoando aí a vida de cada um dos irmãos que está conosco aí nessa aula. Eu vou estar lendo, tá, a nossa revista, eu vou estar comentando aí os tópicos, como costumamos fazer no presencial. Aí se alguém aí ao longo da aula tiver alguma dúvida, tá, vocês aí têm acesso ao meu WhatsApp, vocês podem estar passando direto para mim, que eu vou estar respondendo aos irmãos, ou dependendo da dúvida que surgir também, pode me procurar diretamente na IME, que eu explico para os irmãos, tá bom? Lógico, dentro do possível. Mas o que a gente não souber também, vamos procurar conhecer aí para trazer para os irmãos, tá? Vamos lá, irmãos, sem delongas, nós dando continuidade aí à revista do trimestre, estamos estudando aí a revista da CPAD, cujo tema do trimestre é o corpo de Cristo. Nós estamos hoje aí na aula número 6. Na primeira aula, falamos aí acerca da origem da igreja. A segunda aula, falamos de imagens bíblicas da igreja. Na terceira aula, falamos acerca da natureza da igreja. Na quarta aula, falamos aí acerca da igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, falamos aí da missão da igreja de Cristo. E hoje, na lição de número 6, vamos estar falando aí acerca da igreja. Se ela é um organismo ou uma organização. O que você acha? Deixa aí nos comentários, tá bom? Nós vamos estar comentando aí ao longo da aula. Ela está datada na revista com dia 11 de fevereiro de 2024. Mas se você assistir outro dia, não tem problema. Vou deixar disponível aqui no YouTube para que todos possam acessar, tá bom? Vamos lá. Texto áureo. Ele se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, tá? Pode conferir na tua Bíblia. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo, como toda estrutura viva precisa ser organizada, tá? Então já de imediato já fica aí a resposta. A igreja, ela não é uma organização, tá? Embora tenha muitas instituições com o nome aí de igreja, mas na prática sabemos aí que se comporta como se fosse uma organização, tá? Mas pelo que vamos aprender ao longo da aula e da forma que nós enxergamos na Bíblia Sagrada, a igreja, sem dúvida nenhuma, ela é um organismo vivo, tá bom? E o que não quer dizer que por ser organismo, que não vai ter uma organização, tá? A igreja, embora seja um organismo, ela é organizada, tá bom? Leitura bíblica em classe, você pode abrir na tua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, eu vou estar lendo, você pode acompanhar comigo na tua Bíblia. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos,
disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ao longo aí da lição, vamos comentar bastante, tá? Esse texto, mas de antemão, esse aí normalmente é o texto padrão que a nossa igreja e as demais igrejas também evangélicas normalmente costumam utilizar quando vai separar os diáconos para o ofício, os obreiros, auxiliares de trabalho, dependendo aí da denominação. Então, basicamente, é o texto bíblico onde foram eleitos os primeiros diáconos da igreja primitiva, tá bom? Vamos lá. Introdução. Diz assim: nesta lição, vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos: uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. O que isso quer dizer? Como já falamos, a igreja ela é um organismo vivo, entretanto, ela precisa ter uma organização. Até porque senão seria... Você consegue imaginar uma instituição séria que não tem uma organização visível? Por que a gente fala visível? Porque está claro para todos que o cabeça da igreja é Cristo. E Cristo hoje ele está no mundo invisível. Todavia, o Senhor levantou, estabeleceu as lideranças das igrejas locais, que são os líderes visíveis das igrejas, tá bom? Então é necessário que, embora a igreja seja um organismo, que ela possua uma organização. Continuando a introdução, conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotado na tradição cristã ao longo dos anos, em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, contudo, o que é humano estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetro, tá bom? Então, é comum de igreja para igreja você ter um sistema de governo aí de forma diferente, tá bom? Mas vamos ver aí como é que funciona, quais são os principais. Já destaco aqui que não somos únicos, mas os principais. Pelo menos os 3 principais nós vamos estar comentando. Vamos lá. Palavra-chave aí: organização e organismo. Ok? Vamos lá. Tópico 1. A estrutura da igreja cristã. Item 1. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Pode olhar. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, como está definido lá em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Assim como um corpo funciona
pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. O que isso quer dizer? Que a igreja, tá, ela é formada aí pelos membros, e os membros, como já citado aqui, de forma aí, metafórica, ele compõe o quê? Ele compõe o corpo. O que isso quer dizer? Não existe, tá? Não existe membro fora do corpo. Quando o apóstolo Paulo aqui escreve aqui aos Coríntios, e ele traz aqui essa analogia e faz essa comparação, o que nós podemos entender aqui? Várias coisas, tá? Mas vamos destacar essa principal. Um membro fora do corpo, ele não subsiste, ok? Então, todo membro, todo servo do Senhor, ele precisa estar ligado a quem? A igreja. Por que na igreja? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, o corpo do Senhor, ele é composto por quem? Pela igreja e por Cristo. A igreja forma o quê? O corpo, a qual Cristo, tá? Ele é o quê? O cabeça, tá bom? Acho que esse tópico aí não é um tópico aí muito divergente. Acredito que a maioria dos irmãos compreendem, mas mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode nos procurar em nome de Jesus. Vamos lá. Item 2 do tópico 1. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Você pode conferir aí em Atos, capítulo 16, versículo 4. Então, na igreja primitiva, tá, existia uma organização, de maneira simples, ok? Mas existia. Como assim? Os apóstolos, eles eram os líderes. E como lemos já aqui na leitura bíblica em classe, o trabalho foi dividido lá na igreja. Conforme as pessoas vinham se convertendo, aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e começavam a fazer parte da igreja, eles começaram a crescer. E à medida que a igreja ela crescia, se tornou necessário o quê? A organização. Então, por exemplo, os apóstolos, ficou definido lá em Atos 6, que eles cuidariam de quê? Cuidariam do ministério da palavra. Entretanto, para poder ter o cuidado do ministério cotidiano, mais conhecido aí como ministério diaconal, foram elegidos, ou foram eleitos 7 homens, ok? Varões que davam bom testemunho, cheios do Espírito Santo, pessoas que eram exemplo na época deles, a qual já lemos, e foram eleitos 7 homens, foram apresentados aos apóstolos, e como já lemos aqui em Atos capítulo 6, os apóstolos puseram as mãos sobre eles, e eles foram separados ao ofício aí do ministério cotidiano, que é conhecido aí como ministério diaconal, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Falando aí da organização, tá? Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, como está em Atos 2,42, cuidavam da parte administrativa, Atos 4,37, instituíam lideranças locais, aí temos aqui as referências, Atos capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 14, versículo 23, então eles cuidavam tanto da parte administrativa, como também eles instituíam lideranças locais, assim como nós fazemos aqui na igreja missionária Edificai, tá? Você tem o ministério, tem o presbitério, tem o corpo de obreiros e tem as lideranças, que são as lideranças aí, falando da igreja local, as lideranças, por exemplo, de departamento, tá bom? Isso aí não é invenção nossa não, isso aí é bíblico, isso aí acontece com o objetivo da gente poder organizar melhor a obra do Senhor, tá bom? Vamos lá, seguindo. Eles cuidavam da parte doutrinária, da parte administrativa, eles instituíam lideranças locais, tá? Continuando, reuniam-se em concílio, como está lá em Atos capítulo 15. O que é um concílio? Concílio é quando eles se reuniam para tomar uma decisão acerca de determinados pontos.
tá? Por exemplo, esse concílio aqui de Atos capítulo 15, ele vai tratar de divergências que estavam existindo aí entre os gentios e os judeus. O apóstolo Paulo, aí como conhecido, é apóstolo dos gentios, todavia os demais apóstolos, eles eram mais voltados para os judeus. E aí eles estavam entrando em choque, tá? Acerca aí de doutrina, de costumes, principalmente aí voltado na parte de costumes. Então estava tendo muita divergência. Então o que eles fizeram? Eles fizeram aqui em Atos 15, tá? Foi o primeiro concílio. Para quê? Para que eles pudessem se entender e harmonizar aí o entendimento acerca do que é da vontade do Senhor, acerca do que é costume, acerca do que realmente tem que ser seguido, o que já é específico aí de costume, de povos, seja gentil ou seja judeu. Vamos lá, seguindo. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, tá? Infelizmente, existe isso também, ok? Não quer dizer que pela igreja ser um organismo, como já falamos, que ela não vai ter organização. A igreja tem que ter uma organização, mas tem que tomar cuidado que a organização também exagerada, como tem algumas instituições, eu nem não gosto de usar esse termo igreja, algumas instituições que tem por aí, que está institucionalizando demais, tá? Já não é um organismo há muito tempo. E alguns se portam como se fosse aí verdadeiramente não uma instituição de Deus na Terra, mas uma empresa de homens. Infelizmente, está acontecendo isso também. Então, cuidado, tá? E eu deixo até uma pergunta para você refletir, ok? Você que talvez está ouvindo aqui esse vídeo, que não faz parte aqui da Igreja Missionária Edificai, não somos exclusivistas, tá? Nós cremos que o Senhor, Ele tem servos dele aí por várias denominações, e em diferentes denominações, Deus trabalha de forma diferente, pela tua multiforme graça, tá bom? E a graça de Deus, ela é multiforme. Nós entendemos que Deus, ele tem servos dele espalhados aí pelos 4 cantos, tá bom? Mas a pergunta que eu faço para a gente refletir é o seguinte: será que você está fazendo parte aí de uma igreja que realmente é um organismo? Ou onde você está inserido, será que tem sido uma instituição? E aí? Pensa. Vamos lá. A organização é saudável. O institucionalismo, não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. Por outro lado, o institucionalismo e a neutraliza. Quem? A igreja. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, cuidado, cuidado. A organização tem que ter, mas cuidado para que a igreja a qual você pertence ou faz parte, e se algum líder estiver me ouvindo aí também, ok? Cuidado para a igreja a qual o Senhor confiou em tuas mãos, para ela não se tornar uma instituição, ok? E já não é mais igreja, tá bom? Quem precisa, e pela palavra de Deus deve governar a igreja, é a cabeça da igreja, Cristo Jesus. Vamos lá. Item 3 do tópico 1. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para as pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização, tá bom? Mas organização bíblica, organização de uma forma onde você tem cada um dentro do teu chamado, onde você tem lá uma liderança visível, tá? Como foi instituído aí pela palavra de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele deu uns
para pastores, doutores, evangelistas, mestres. Para que Deus fez tudo isso? Porque Ele colocou cada um num lugar, tá bom? E o papel dos pastores, ok? Principalmente, ele é o quê? É apacentar a ovelha de Cristo. Só que quando você apacenta, quando você toma conta aí de uma igreja, ela precisa ter uma organização. Como assim uma organização? Na igreja você vai ter pelo menos, tá, 2 grupos. Uns que vão cuidar da parte aí de trabalho social, a parte aí do ministério cotidiano, igual está em Atos 6, vai cuidar, vamos dizer assim, da parte operacional, da parte logística que existe na igreja. O que seria isso? Por exemplo, a igreja precisa ser limpa, a igreja precisa estar arrumada, a igreja precisa ter lá os cuidados básicos, tá bom? A igreja precisa ter pessoas que recebem outros, a igreja precisa ter pessoas que precisam realmente dar assistência aos necessitados. Embora o principal papel da igreja é conduzir as almas ao reino dos céus, a Cristo, um dos papéis da igreja também é a parte social, embora não é a principal atividade da igreja. A principal é o ID, tá bom? Mas é como diz lá em Tiago, se a gente pregar o evangelho ou querer cuidar da pessoa que está com fome e que está nu, sabe que a Bíblia fala que nós nos tornamos hipócrita. A Bíblia nos orienta o quê? Primeiro a gente faz o quê? Alimenta, veste e depois prega a palavra. O que isso quer dizer? Que o trabalho social também, ele anda junto com o ID do Senhor Jesus, tá? Então na igreja você precisa ter pessoas dedicadas para esse trabalho, que é um trabalho que realmente demanda bastante tempo, bastante dedicação, bastante cuidado, tá? E por outro lado, também tem que ter pessoas que se preparam para poder estar aqui ministrando a escola bíblica, para cuidar do rebanho de Cristo, para poder ensinar na palavra saudável, que é o ministério da palavra, ok? Porque como que vai colocar uma pessoa para ensinar, para estar à frente aí do rebanho de Cristo, se ela não tem um preparo? Ainda mais nos dias de hoje, tá bom? Então você precisa ter pelo menos essas 2 estruturas. Um grupo que cuida do trabalho social e outro que cuida do ministério da palavra, tá? Mas por que separar? Porque eu não coloco os 2 para fazer o mesmo. No começo pode até acontecer, igual acontecia antes de Atos 6. Mas à medida que a obra vai crescendo, é necessário separar. Vamos lá, continuando. Tópico 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. E tem no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como uma comunidade organizada. Desta forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, tá? Então tinha organização. Vou até citar de novo aqui, ó. Por exemplo, ela se reunia em Atos capítulo 2, versículo 42, ela orava, Atos 2, 42, Atos 12, 12, ok? Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Dá uma olhadinha aí, Atos capítulo 4, versículo 35, tá bom? E observando aí essas necessidades, ó, foi instituído o diaconato. Já lemos aqui na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 6, ok? Elegeu lideranças, Atos 14, 23, enviou seus primeiros missionários, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Inclusive o apóstolo Paulo também ele cita lá aos Coríntios que o nosso culto, tá? Ele tem que ser com o quê? Ordem e decência. As coisas de Deus tem que ter ordem, tem que ser organizada, tem que ter o quê? Decência, tá bom? Então é fundamental que mesmo a igreja sendo o organismo vivo de Deus aqui na terra, que ela tenha uma organização, a não ao ponto de se tornar uma igreja institucionalizada ou uma outra instituição que já não é mais igreja. No seu aspecto litúrgico e ritual, vamos lá.
Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. O que é a liturgia? A liturgia é a ordem de culto, tá bom? Como que funciona determinado tipo de culto. Por exemplo, um culto aí público, um culto de louvor e adoração, ele é diferente, vamos dizer, de uma cerimônia de casamento, é diferente. Da mesma forma também a liturgia, que é aplicada aí no culto fúnebre, é diferente. Cultos aí de cura e libertação também tem outra liturgia. Culto de ensinamento bíblico é outra liturgia, tá bom? Então essa liturgia e os rituais, eles são o quê? Fazem parte da organização da igreja. Então uma igreja organizada, ela tem uma liturgia, tá bom? Não necessariamente lá um culto engessado, mas tem uma organização. Por exemplo, aqui na Igreja Missionária Edificai, a gente costuma iniciar os cultos, primeiramente aí de oração, a gente costuma cantar aí uns 2 hinos da harpa cristã, palavra introdutória, oração, algumas oportunidades aí pelos departamentos, tá bom? Aí tem um momento ofertório, tem um momento aí da palavra de Deus, que é o momento aí principal realmente aí que a gente não pode abrir mão. A gente também, por ser uma igreja bíblica, vamos dizer assim, é o que nós damos mais ênfase no culto, tá bom? É a palavra de Deus, que é a palavra que nos alimenta. Entretanto, as outras partes do culto também tem que ser o quê? Organizada. Não é que elas são desprezadas outras partes, de maneira alguma. Na verdade, eles andam tudo junto, tá bom? Para a gente dar ênfase na palavra, porque a palavra é o que vai realmente aí nos alimentar, vai nos alicerçar, vai nos ajudar a criar a raiz aí no Evangelho e vai nos ensinar realmente a andar como o Senhor nos ensinou pela palavra dele, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, estabelece os costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos capítulo 8, versículo 38 e 39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, tá? Não são os únicos exemplos, são alguns dos exemplos, inclusive em Atos capítulo 2, as 3.000 almas também, se você observar, você vai ver que logo depois que eles creram no Senhor Jesus e se arrependeram, a Bíblia fala que eles foram em seguida eles foram batizados pelos apóstolos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora aqui no tópico 3, como assim diferentes tradições. Existem hoje várias denominações, ok? Não quer dizer que Deus só atua em uma ou outra, não. Deus realmente é onde Ele é posto em primeiro lugar, onde Ele é o cabeça, é Ele que governa. Mas cada igreja, ela tem o quê? A tua organização. Então quando a gente fala aí acerca do governo da igreja, estamos falando disso, tá bom? Da forma que a igreja, ela se organiza para administrar. Tem muito mais que essas 3 aqui, tá? Mas vamos focar nessas 3 que são as que estão aqui na lição, e elas foram tidas aqui como as principais. Vamos lá. A primeira forma de governo é o governo episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Você pode conferir na tua Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 7, tá bom? No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano, tá? Esse modelo aí é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais, que é onde você tem um bispo, e geralmente lá quando você tem os bispos, que significa supervisores,
tá? São normalmente aí os pastores e pastores, eles têm lá um bispo principal. E esse bispo principal, ele é chamado aí de bispo primaz, tá bom? Aqui na nossa denominação, na Igreja Missionária Edificai, nós temos aqui o pastor presidente, temos outros pastores, tá? Mas cada denominação trabalha de uma forma. Nesse sistema episcopal, você tem os bispos, que é liderado por um bispo principal, que é chamado aí de bispo primaz. Algumas igrejas pentecostais também estão adotando aí esse caminho, tá? Mas assim, de forma geral, a Igreja Missionária Edificai, a Assembleia de Deus e a maioria das igrejas pentecostais, elas costumam ter um pastor presidente e os demais pastores, presbíteros, evangelistas, que compõem aí o corpo ministerial, tá bom? Vamos lá. Segunda forma de governo é a forma presbiteral. O ofício de presbítero é encontrado no Novo Testamento. Podemos ver em Atos 11:30, Atos capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então as igrejas aí reformadas, elas costumam seguir esse caminho. Acho que a mais conhecida aí que adota esse padrão é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Falar do Brasil, que as fora do Brasil aí também tem alguns sistemas diferentes, mas a Igreja Presbiteriana normalmente ela segue esse caminho, e algumas igrejas pentecostais também na América do Norte. Vamos lá. A terceira forma de governo é a forma congregacional. O que seria isso? Vamos lá. A prática de eleger o dirigente da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido, por exemplo, aí pelos batistas. Eles trabalham dessa forma, congregacional. Vamos lá. Antes de falar aqui do 4, quero destacar o seguinte, tá? Não existe um modelo perfeito. Todos eles aqui, eles vão ter lá os seus benefícios, mas também vão ter também lá os seus pontos fracos, tá? Todos eles têm os pontos negativos também. Então vale ressaltar isso. Não vou entrar aqui nesse vídeo aqui, até para não ficar muito longo, no mérito de qual é melhor, qual é pior, tá bom? Mas assim, se ele está funcionando aí na tua igreja, onde você está, se o Espírito Santo, se o Senhor, se o nosso Deus está conseguindo trabalhar aí na forma de governo que acontece aí, amém, tá bom? O importante é estar debaixo de Cristo. O importante é que Cristo seja o cabeça, ok? Vamos lá. O 4, ele vai falar do sistema de governo, tá? Da Assembleia de Deus. Eu vou falar dele e no final vou concluir aqui dizendo acerca do sistema de governo da Igreja Missionária Edificai. Vamos lá. Falando aí do sistema da Assembleia de Deus, diz assim: no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, a Igreja Assembleia de Deus reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional e, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até no início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batista, seguiu o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral das Assembleias de Deus, de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, e em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções
geral e estadual, a quem são filiadas. A igreja possui um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e afiliada. Embora tenha vários ministérios, tá? Isso aqui também varia um pouco aí de ministério para ministério. Aqui na Igreja Missionária Edificai, tá? A gente tem o presbitério, que é composto aí pelos pastores, presbíteros e evangelistas. Esse grupo aí, quando precisa, ele avalia as questões aí de parte espiritual, tá bom? E como é que funcionam as lideranças? As lideranças aí, elas são consultadas aí nesse grupo aí de presbitério, no corpo de obreiros também, dependendo do assunto, tá? E o grupo que a gente chama de presbitério, que é composto aí pelos pastores, evangelistas, presbíteros, eles fazem o quê? Eles cuidam da parte espiritual, tá bom? Então, como é que funciona? Quando algum assunto de ordem espiritual precisa ser decidido, ok? O presbitério é reunido e juntos a gente tomamos aí a decisão de como é que nós vamos seguir por determinado caminho. Outras denominações trabalham de outras formas também. Aí vou falar o que eu já falei, não existe um modelo perfeito, tá? O melhor modelo é aquele que vai se encaixar melhor, realmente, ou melhor não, perdão, é aquele que funciona bem onde você está, tá bom? Cada lugar pode ser que precise de alguns ajustes, não tem modelo perfeito. O modelo perfeito é Cristo cabeça, a igreja como organismo vivo, onde ela tem uma organização, por mínima que seja, tá bom? Então, uma igreja onde Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor, ela vai funcionar, tá? Vamos lá, conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios, tá bom? Se tiver aí alguma dúvida, tá? Pode deixar no comentário, ou se você fizer parte da Igreja Missionária Edificai, aqui no Arsenal de São Gonçalo, pode me procurar, que eu vou tentar ajudar em nome de Jesus. No demais aí, que Deus possa estar abençoando aí você, tua família, tua casa, tá bom? Talvez, se ficou legal aqui a gravação desse vídeo, tem muito tempo que eu não gravo vídeo, tá? Então, se tiver alguma falha aqui, alguma falta, ele já se me perdoa em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz aí, Deus abençoe. A paz.